Não é só o fato de serem todas histórias em quadrinhos escritas pelo mesmo autor, James Tynion Form, o que une uma moça porradeira que mata monstros, um dos maiores heróis da DC, e um grupo de burocratas a serviço dos Estados Unidos. Something is Killing the Children, Batman, Estado de Medo e o Departamento da Verdade possuem elementos que, colocados lado a lado, mostram, de alguma forma, inquietudes do autor com seu contexto histórico. Inquietudes que transbordam nessas obras de maneiras distintas, mas que ainda possuem um fio de similitude. Em uma entrevista ao canal Forbidden Planet, Tynion é questionado sobre seu mais novo lançamento, à época, o Departamento da Verdade, e revela que a HQ foi gestada por muito tempo em sua mente, desde a vitória de Donald Trump nas eleições de 2016. Tynion afirma ser um dos que não acreditava na possibilidade da vitória de Trump e que, passada a eleição, ele dedicou-se a estudar mais sobre a maneira com que o século passado nos levou até essa condição política. Nas palavras de Tynion, comecei a ler montes e montes de não ficção sobre o século XX e todas as coisas que nos levaram a esse momento. Comecei a ver a história do que as pessoas acreditam neste país e a maneira como as crenças mudam e a maneira como nossa história muda com essas crenças. Então, todas essas coisas começaram a se unir nessa ideia. Vamos adicionar algumas informações. As eleições de 2016 nos Estados Unidos foram marcadas pela disseminação de notícias falsas, como alegações de que Hillary Clinton tinha problemas neurológicos e estava para morrer. E após as eleições, mesmo saindo vencedor, Trump afirmou existirem votos ilegais, questionando a lisura das eleições. Soma-se a isso teorias conspiratórias como o QAnon e o Pizzagate. Podemos inferir que Something is Killing the Children, Batman, Estado de Medo e o Departamento da Verdade foram escritas e planejadas nesse contexto e lançadas posteriormente entre 2019 e 2021. Something is Killing the Children, em seus primeiros 15 números, aborda a investigação por parte de Eric Slaughter da morte de algumas crianças na pequena cidade interiorana de Archer's Peak. Já na primeira página, temos uma brincadeira de verdade e desafio, e a intimação por parte de um menino dizendo: "Quando foi que você mais teve medo na vida?" Temos em seguida, algumas páginas depois, o interrogatório de James, o menino que sobreviveu ao ataque dos monstros. "Eu inventei minha história. O monstro não era verdade, não era real, eu juro." É o que afirma James, mas ao longo da história percebemos que aquilo em que as crianças acreditavam pode se materializar, de modo que o medo dos monstros acaba por alimentar e criar esses monstros. A todo instante, durante a leitura, a relação entre verdade, narrativa, crença e medo são tensionadas. E por muitas vezes, o que ancora o real para nós é colocado em xeque. Como quando, ironicamente, Erika, ao ser questionada se o nome que consta em sua carteira de motorista é o seu nome de verdade, ela responde: "Claro, está escrito na habilitação." É uma forma sutil e irônica pela qual o quadrinho nos mostra como hoje em dia o que dava certa veracidade a um fato já não consegue mais sustentar isso. Vivemos uma época em que, com grande facilidade, documentos, fotos, vídeos e áudios podem ser manipulados e a âncora com a verdade está quebrada. Em certo momento da narrativa, um membro da Ordem de Erika é executado por monstros e sua morte registrada em um vídeo. Pouco tempo depois, a Ordem se vê na necessidade de conter essa informação. Tynion constrói para nós uma narrativa entre a luta contra os monstros e o poder da manipulação de informações para que o real fique contido nas arestas que a poderosa Ordem permite. Nesse contexto, as pessoas comuns são cada vez mais esmagadas por um sentimento de desnorteamento. É a queda no abismo de que a verdade não pode mais ser acessada. Preciso entender o que está acontecendo aqui, porque nada dessa merda faz sentido para mim. Mas você vai precisar aceitar que muitas das coisas acontecendo aqui vão parecer mentira para você, e não há como provar sem colocá-la em perigo. Mais do que esse desespero dos envolvidos é a constatação de Erika de que acima dela e de todos há forças maiores que realmente entendem as engrenagens que moldam a percepção da realidade. Mas como ela diz,
As pessoas que sabem mais se importam menos. Tynion, em sua temporada como roteirista de Batman, não se furtou a trabalhar os mesmos temas. Chegamos à saga Batman Estado de Medo. Tudo começa, não ironicamente, quando um empresário e um homem frustrado fecham um acordo. São eles, Simon Saint e o Espantalho. Por trás de tudo, Saint deseja espalhar o medo e o caos por Gotham, para que assim possa, por meio de sua empresa, vender os pacificadores, soldados genética e roboticamente modificados. Essa Gotham de Tynion tem um certo ar cyberpunk. E se por um lado o Espantalho irá espalhar a toxina do medo, é preciso também lançar a população num estado de desinformação. Oráculo é hackeada e passa a espalhar falsas informações para os cidadãos de Gotham. Eu sou a estranha voz na sua cabeça dizendo que vai ficar tudo bem. Eu sou o seu oráculo. Mas dessa vez não vai ficar tudo bem. Dessa vez precisarão de armas para se defender. Está na água, pela superfície de tudo que temos, e precisamos nos proteger. Se besunte com desinfetante e arrume um taco de beisebol ou uma arma, porque o Batman está morto e eles estão vindo para te arrastar para fora de casa e te fazer respirar o ar envenenado. Querem que você tenha medo e você deveria ter. A partir disso, a rede de desinformação se expande, com a mídia tradicional apontando um grupo de revolucionários como os culpados. E mesmo que no arco lateral, temos um pouco do resultado na vida das pessoas com essa página aqui. Esse aqui era corretor de imóveis, perdeu tudo quando o mercado entrou em crise. Este vendia seguros, mas foi demitido durante uma fusão. Ela trabalha num centro de distribuição de compras online, ganhando menos de um salário mínimo. Gente normal, comum, que passou a vida inteira se sentindo sem importância. Aí, a vidente lhes deu algo a temer e algo pelo qual lutar. São o exército da vidente e agora eles se sentem especiais. Basicamente, essas pessoas manipuladas pela desinformação não conseguem direcionar sua frustração para o verdadeiro culpado. Em meio a tudo isso, temos a figura de Montoya, esmagada pela pressão do caos na cidade. E é da boca do Batman que ouvimos onde reside o verdadeiro perigo em uma sociedade manipulada pela desinformação. Mas o verdadeiro perigo agora está acontecendo na casa das pessoas. Elas foram levadas ao limite, estão enlouquecendo de medo, são capazes de qualquer coisa agora. O Espantalho está aqui, pronto para empurrá-los da beira do precipício. E assim chegamos ao último quadrinho, o Departamento da Verdade. Nele, Tynion vai abordar os mesmos temas, de uma forma mais pesada e sombria. A começar pela arte, cheia de elementos opacos e difusos que nos levam, enquanto leitores, a termos que focar o olhar para enxergar o que está nas páginas. Como se para minimamente nos aproximarmos do que é narrado, fosse preciso uma atenção e acuidade do olhar. A leitura nos leva a acompanhar Cole Tanner. Cole é recrutado pelo Departamento da Verdade. Seu recrutamento acontece após o departamento acompanhar sua proximidade com terraplanistas. O departamento seria um braço secreto do governo americano, com a responsabilidade de investigar e controlar teorias da conspiração. A narrativa muda de perspectiva quando descobrimos que é necessário controlar as teorias da conspiração, pois, se muitas pessoas acreditam em determinada teoria, ela passa a ser real. Justo por isso, o próprio Cole foi capaz de presenciar uma prova de que a Terra é plana. A partir dessa premissa, o quadrinho começa a desenvolver, numa tensão cada vez maior, um jogo de intrigas que acaba envolvendo Cole numa disputa interna dentro do próprio departamento. O passo além dado por esse quadrinho na relação entre o que se espalha enquanto narrativa da realidade e a própria realidade é que o Departamento da Verdade não só controla teorias da conspiração, para que elas não ganhem força e alterem a própria realidade, mas acima disso, o governo norte-americano, mais que proteger o mundo das conspirações, faz uso, quando de seu interesse, dessa possibilidade de alterar-se o real por meio da disseminação de narrativas. Assustador, não?
Obrigado por chegar até aqui. Deixa um comentário, um like e compartilha. Valeu!